O livro 1 de Reis marca um dos períodos mais importantes da história de Israel. Ele começa com o fim da vida do grande rei Davi e a ascensão de seu filho, Salomão, que leva o reino a um tempo de glória e prosperidade inigualáveis. Mas em seguida, a história mostra como a infidelidade do rei leva à divisão do reino e à decadência. O livro apresenta a luta dramática entre a fé em Deus e a idolatria, através de figuras poderosas como o profeta Elias, que desafia os reis a voltarem para o Deus verdadeiro. É uma narrativa que nos ensina que o sucesso e as bênçãos não duram se nos esquecemos de Deus. O rei Davi estava muito velho e fraco. Seu filho Adonias, um homem arrogante e ambicioso, se enalteceu e se proclamou rei com o apoio do general Joabe e do sacerdote Abiatar. O profeta Natã e Batseba, mãe de Salomão, agiram rapidamente para avisar Davi da conspiração, lembrando-o de sua promessa de que Salomão seria o próximo rei. Davi então deu ordens para que Salomão fosse ungido rei imediatamente. Salomão foi montado na mula do rei e levado a uma fonte, onde o sacerdote Zadok o ungiu com azeite. O povo tocou trombetas e gritou: "Viva o rei Salomão!", fazendo com que Adonias e seus convidados, em pânico, fugissem. Adonias, temendo por sua vida, se agarrou aos chifres do altar, e Salomão o perdoou com a condição de que fosse homem de bem. Com a morte de Davi, Salomão consolidou seu reino. Ele executou Adonias por tentar tomar o trono novamente e mandou matar Joabe e Simei por suas conspirações passadas. Cumprindo as últimas palavras de Davi, Salomão também removeu Abiatar do sacerdócio. Com essas ações ele garantiu que o reino estaria seguro em sua mão. Salomão, ainda jovem, foi a Gibeon para sacrificar. Deus lhe apareceu em um sonho e lhe disse: "Pede o que quiseres que te dê, em vez de pedir riquezas ou poder." Salomão pediu um coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Deus ficou tão satisfeito com a sua humildade, que lhe deu uma sabedoria incomparável, além de riquezas e glória. A sua sabedoria foi demonstrada em seu julgamento sobre as duas mulheres que disputavam um bebê. Com sua sabedoria, Salomão reinou sobre um vasto e pacífico reino que se estendia do rio Eufrates até a fronteira do Egito. Ele se tornou um dos homens mais ricos e sábios da terra, e reis de todas as nações vinham ouvi-lo. Ele proferiu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. A maior obra de seu reinado foi a construção do Templo de Deus em Jerusalém. Ele construiu o templo em 7 anos, usando pedras preciosas e cedros trazidos pelo rei Hirão de Tiro. O templo foi construído de forma tão perfeita que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa. Após a conclusão, Salomão reuniu todo Israel para a dedicação do templo. A Arca da Aliança foi levada para o lugar santíssimo, e a glória do Senhor em forma de nuvem encheu a casa, de modo que os sacerdotes não podiam ministrar. Em uma bela oração, Salomão pediu a Deus que ouvisse as orações do seu povo, e Deus respondeu, confirmando a sua aliança e prometendo que seus olhos e coração estariam sempre naquele lugar. Deus apareceu a Salomão novamente, prometendo que seu trono seria firme para sempre se ele obedecesse aos mandamentos. Mas ele também advertiu que, se o povo se voltasse para a idolatria, a casa de Deus seria destruída, e Israel seria por provérbio e motejo entre todos os povos. Infelizmente, Salomão, em sua velhice, amou muitas mulheres estrangeiras que lhe perverteram o coração. Elas o levaram a adorar outros deuses, como Astarote e Milcom, o que fez com que o Senhor se indignasse. Deus, então, levantou adversários contra Salomão, incluindo Jeroboão, um de seus servos. O profeta Aías encontrou Jeroboão, e rasgando sua capa em 12 pedaços, deu-lhe 10, profetizando que ele seria o rei sobre 10 das 12 tribos de Israel. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão, insensitamente, ameaçou o povo que lhe pusesse um fardo mais pesado do que seu pai. Isso causou a rebelião das 10 tribos, que se separaram e fizeram Jeroboão seu rei, dividindo o reino em Israel, que ficaria no norte, e Judá ficaria no sul, para impedir que o povo de Israel
retornasse a Jerusalém para adorar. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro para que o povo os adorasse em Betel e em Dan, estabelecendo uma nova religião falsa. Um homem de Deus profetizou que sua casa seria destruída por causa de sua idolatria. O reino de Judá, sob o rei Abias I, depois Asa, se esforçou para permanecer fiel, mas as tribos de Israel continuaram com a idolatria. O profeta G1 profetizou a destruição da casa de Baasa, que era rei de Israel, e que com seu pecado fez pecar Israel. Os reinos de Israel e Judá lutaram um contra o outro, e o reino de Israel com seus reis iníquos passou por uma série de conspirações e assassinatos. Um dos piores reis de Israel foi Acabe, que se casou com Jezabel, uma mulher cruel que o incitava a adorar a Baal, e que fez o que era mal mais do que todos os que foram antes dele. Deus enviou o profeta Elias para confrontar Acabe. Elias profetizou uma grande seca, Deus então o protegeu, enviando corvos para alimentá-lo, e em seguida operou um milagre na casa de uma viúva em Sarepta, onde a farinha e o azeite nunca se esgotavam. Ele também ressuscitou o filho da viúva. No 3º ano da seca, Elias desafiou Acabe e os 450 profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. Os profetas de Baal oraram e se cortaram o dia todo, mas nada aconteceu. Elias então orou a Deus, e caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O povo, vendo isso, caiu sobre os rostos e clamou: Só o Senhor é Deus. Elias mandou matar todos os profetas de Baal. Em seguida, Elias fugiu de Jezabel para o Monte Horebe, onde Deus falou com ele, não no vento ou no terremoto, mas em uma voz mansa e delicada. Elias ungiu Eliseu para ser o seu sucessor. Acabe, por sua vez, roubou a vinha de um homem chamado Nabote, e Elias profetizou que os cães lamberiam o seu sangue e o de Jezabel no mesmo lugar. Acabe se humilhou, e Deus prometeu não trazer o mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho. A história termina com a batalha de Acabe contra os sírios. Ele escondeu-se, mas um arqueiro atirou uma flecha ao acaso, que o feriu mortalmente. Seu sangue foi lavado de seu carro no tanque de Samaria, e os cães lamberam o seu sangue, cumprindo a profecia de Elias, o rei Josafá de Judá, que seguiu o caminho de seu pai, que morreu em paz. Mas o seu filho Acasias reinou em Israel, e seguiu os maus caminhos de seu pai Acabe. O que aprendemos com essa história? A santidade e a justiça de Deus. O livro mostra que Deus exige obediência e tem um zelo que não tolera a idolatria e o pecado, o contraste entre a obediência e a idolatria. A história de Elias contra os profetas de Baal é a demonstração dramática de que Deus é real e poderoso, enquanto os ídolos não têm poder algum. A fidelidade de um profeta. Elias é um exemplo de um profeta corajoso, que obedece a Deus mesmo sob a ameaça de morte, e Deus o sustenta de forma milagrosa. As consequências da desobediência, a decadência de Salomão e a divisão do reino de Israel, nos ensinam que a prosperidade material não garante a fidelidade espiritual e que a desobediência a Deus tem consequências terríveis. O livro 1 de Reis nos mostra que um grande reino pode cair por causa de um coração que se desvia de Deus em sua própria vida. Qual é a maior bênção que Deus te deu, que você deve proteger com fidelidade, para que ela não se perca? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no joinha e até mais.